Declaro aberta a sessão. Olha, recebi liminar número 0001 de 2016 e eu vou passar para o secretário, ele vai ler para todos vocês ouvirem. Poder Judiciário do Estado da Bahia, processo número 00216 para a segurança, competente, Benoni advogado Rafael Marcos Silva, impetrados, Marcos Martins Santos e Everaldo Martins Andrade. Decisão. Aprecio o presente senador do Banco Regional Vídeo, traço de mandado de segurança do pedido liminar, impetrado por Benoni Eduardo Leste, presidente do município de Hamburgo, por conduto que ele for legalmente constituído, contra reputado abusivo dos senhores Marcos Martins Silva e Everaldo Martins Andrade, presidente da Comissão Parlamentar e presidente do Municipal. É só silêncio, por favor. Respectivamente, requer, em apertadíssima síntese, urgência e necessidade do provimento jurisdicional e, para tanto, alega vir sendo proceado do seu direito líquido e aceito a ampla defesa e ao contraditório, esse tem sido negado acesso. E para tanto, alega sendo cerceado no seu direito líquido acerca da ampla defesa e ao contraditório, esse tem sido negado acesso aos autos do processo movido contra impetrantes no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para a aplicação de denúncias de supostas irregularidades e procedimentos licitatórios no município de Hamburgo. Afirma ainda que, além de ser negado o acesso aos autos, não foi intimados para os atos processuais conforme estabelece a legislação que rege o procedimento e que teria sido avisado no último dia 3 de 2016 por terceiros acerca de uma sessão extraordinária destinada para 18 horas, dia 5 de 2016, onde se pretende decidir acerca do afastamento cautelar do gestor. Requer, pois, liminarmente, a suspensão da referida sessão, acesso aos atos e documentos produzidos pela comissão e a suspensão do processo e da atividade da comissão processante, manifestamente suspeita até a decisão final. Foi inicial juntou documentos diversos, entre os quais procuração comprovante de recolhimento dos custos processuais, cópias de regimento interno da Câmara de Hamburgo, lei orgânica do município, cópia de petições onde havia o processado, questão de ordem perante a comissão processante, suposta comprovação de irregularidade na intimação, enviada aos patrões do processado, certidão comprovando suposta negativa de acesso aos atos da data em 3 de 2 de 2016. É o prévio relatório, tecido, para a concessão de segurança é imprescindível a comprovação de direito livre e direito libertante, não parada por remédio constitucional ou outro, assim como para a concessão da liminar. Deve o julgador se convencer da verossimilhança das alegações e da existência de fundado receio de dado irreparável ou de difícil reparação. Em última análise, são as proximidades dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do autor, enquanto não vier a ser proferida a decisão do mérito. No caso inteiro, em consignação sumária, não vislumbra presente os requisitos essenciais ao deferimento do pedido liminar, os documentos acostados, apesar das alegações de cessaciamento do direito de defesa do processado. Não vislumbra prova satisfatória quanto à cooperação experimentada, notadamente porque, apesar de todo o acostado e da alegação de que não foi convocado para os atos da Comissão Parlamentar, em que é investigado, não restam solidamente comprovadas negativas supostamente perpetradas pelos impetrados. Veja-se que a certidão que supostamente comprovada negativa de carga dos autos ao patrão que é investigado data de 3 de 2 de 2016 e apenas informa impossibilidade de carga naquele momento, não havendo comprovação de que tenha o patrão tentado mais uma vez, especialmente de eu tenha feito em momento anterior, já que, conforme comprovam os demais documentos acostados, tinha ele ciência desde janeiro de 2016 de que se encontrava em tramitação o processo investigatório. O direito não socorre aos que dormem e se vem o impetrado. Na qualidade de gestor municipal, sendo vítima de tentativa de golpe,
vem sendo irregularmente acusado. Há muito deveria ter buscado os meios legais para impedir os alegados abusos por parte do Poder Legislativo. Quanto à alegada ausência da destinação do processo para os atos atutórios da comissão, também não há prova irrefutável, porque se tem uma conversa com o aplicativo de celular, onde supostamente o secretário da Assembleia Legislativa Municipal conversa com o advogado do acusado acerca de endereço correto para as intimações do patrono, inclusive 28 de 2 de 2016, pelo que se depende da mensagem. É o secretário que requisita conforme acertado que o patrono informe o endereço correto. E mais, a seguir data que não se pode precisar mais após o dia 28 do 1. Informa o patrono o endereço e em mensagem a seguir recebe cópia da notificação, onde se menciona a oitava das testemunhas arroladas pelo investigado em defesa prévia, sendo possível presumir que houve apresentação de defesa. Nesse contexto, para se dirimir as dúvidas, se apresentou ele ou não defesa, se foi ou não intimado, se teve ou não acesso aos atos, seria necessária dilação probatória e compatível com o rito do mandato de segurança. Nesse sentido, agrava regimentalmente em agravo de instrumento o mandato de segurança, impedindo do magistrado, a qual o artigo 134 CPC não verificado, Comissão Especial de Investigação Processante, denúncia contra o prefeito municipal em infração política administrativa, denúncia que contém a exposição detalhada dos fatos e infrações, notificação do agravante por meio de seu procurador, validade, ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, recurso desprovido. Verificado que o vereador integrante da comissão processante é primo segundo do marido da juíza, a qual, portanto, parentesco em quinto grau, não há falar no seu impedimento para atuar por feito. Ausente a relevância dos motivos que assente pediram e a possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da medida preliminar em mandato de segurança. Comprovado que a denúncia conteve de forma expressa a descrição detalhada dos fatos com infrações, afastando-se a alegada nulidade e irregularidade da resolução que decretou a cassação do mandato do prefeito municipal, demonstrando que a procuração otorgada pelo agravante ao seu procurador contém cláusula ad judice, et extra, considera-se válido todos os atos praticados pelo seu defensor. Mormente, a citação, a notificação a nível do processo de cassação. Quanto ao funcionamento do período do recesso, é o regimento interno omisso acerca do funcionamento da comissão processante, embora expressamente verde, o da comissão parlamentar de inquéritos, partindo do entendimento que não há palavras e ou expressões inúteis nos atos normativos. É de se perguntar o que se busca tutelar com a vedação e funcionamento das comissões parlamentares de inquérito no período de recesso. Sem profundas divagações sobre a questão, dúvida, não há que quer se dar ampla legitimidade a ditas comissões, mas, especificamente, a produção dos seus atos, ou se impedir o seu funcionamento dos excessos legislativos. Em último ratio, preservar o contraditório, a publicidade dos atos e a ampla defesa. Ora, se tal reserva se faz parte da comissão que tem naturalidade investigativa, por mais razão é que se tem em que a possibilidade do afastamento de seus pares ou do gestor, no caso impetrante, e por mais razão, como bem solicitado, em sessão programada para o último dia útil que precede os festejos comuns. De mais a mais, não vislumbrando que possa definir da postergação da sessão programada por parte de alguns dias, quando estará instalado o período legislativo para o 2016. Posto isso, defiro a empate liminar, formulada na inicial para suspender, dissolver a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Angupe, prevista para início às 18 horas do dia 5 de 2 de 2016. Notifique-se imediatamente as autoridades apontadas coautoras do conteúdo do período da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender necessário e dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que querendo ingresse no feito. Prestar as informações vista ao Ministério Público e se por seu advogado, considerando tratar-se expediente decidido em regime de plantão, do presente força de mandato de intimação e notificação, podendo ser cumprida pelo meio mais
Espera disponível. E-mail, fax, mail, oficial de justiça. A intimação do patrão do impetrante poderá ser perfectibilizada por mensagem eletrônica, e-mail, no endereço já informado pelo causídico, qual seja, desde que devidamente certificado, de Alagoinhas, Parinhambupe, em 5/2/2016, Fábio Falcão Santos, juiz de direito em regime de plantão. Vocês entenderam, né, gente? Então foi levantada a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.